Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Hugo Oliveira, aqui onde eu falo sobre o corpo humano e essa coisa toda. E hoje nós vamos estar aprendendo como ver, como interpretar uma hérnia de disco no exame de imagem. Então nós vamos ver várias imagens radiológicas e eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Na hérnia de disco vai ser muito fácil de visualizar na ressonância magnética. E os achados de imagens comuns vão ser esse que nós vamos ver aqui na imagem. Então está aqui a nossa ressonância magnética, que está pegando a coluna a partir das vértebras torácicas. E o aspecto de imagem da hérnia de disco é onde essa setinha amarela está apontando. A hérnia ela pode ser extrusa ou protusa. Depois nós vamos entender melhor isso, mas a setinha amarela daqui está apontando para o disco entre L5 e S1. Isso porque está mais fácil de visualizar uma hérnia ali. Mas o real problema dessa ressonância magnética daqui está entre L4 e L5. Ali tem uma hérnia que está causando bastante compressão das raízes nervosas. Bom, partindo da ideia que você já saiba o que é um disco intervertebral, como que é a estrutura dele e essas coisas, a pergunta que fica é a seguinte: como que acontece essa hérnia de disco? Bom, tudo isso acontece por conta de processos degenerativos no disco intervertebral. E esses processos, eles são silenciosos, e a reparação dessas degenerações são muito escassas. Durante o envelhecimento, acontece uma perda de água e dos nutrientes importantes que ficam ali no núcleo do disco. Isso vai causar uma perda da elasticidade e da resistência do núcleo pulposo. Também vai acontecer isso com o anel de fibrocartilagem. Essas fibras elas vão ficar mais esganiçadas e com muitas fissuras. Isso tudo prejudica a fixação do disco no corpo vertebral. E essas são as alterações que vão resultar na hérnia do núcleo pulposo pelo ponto que tiver mais acometido. Na região lombar, a parte que mais fica comprimida é a região posterior. E a hérnia ela vai geralmente estar acontecendo mais para a esquerda ou mais para a direita da linha média. Os esforços excessivos eles favorecem a herniação, mas quando há um traumatismo, esse não é o principal mecanismo que desencadeia a hérnia de disco. Ele é apenas um mecanismo adicional. E a hérnia ela pode acontecer em qualquer disco, mas é mais comum na região lombar. E é muito importante também saber que a hérnia não vai estar acontecendo apenas posterior ou anterior. Ela também pode penetrar o corpo vertebral, igual essa imagem que eu vou estar botando aqui. Isso daqui pode facilmente ser confundido com uma metástase de neoplasia, mas não é. É uma hérnia que vai se chamar de nódulo de Small. A partir de agora, a conversa começa a ficar um pouco mais avançada. Eu acredito que seja muito importante e tento fazer essa junção dos exames de imagem com a prática clínica das profissões de saúde. E acontece que a terminologia desempenha um papel importantíssimo na forma de descrever as hérnias de disco. Cada profissão, elas acabam desenvolvendo sua própria terminologia, a sua própria maneira de se comunicar entre si. E respeitando a visão dos nossos amigos radiologistas, que são os pioneiros do exame de imagem, as protuberâncias de disco que têm a base ampla, elas foram denominadas protuberâncias do anel fibroso. E quando essa protuberância ela é focal, ela vai ser chamada de hérnia do núcleo pulposo. Isso é uma coisa legal de saber, porque existe diferença entre essas duas. Mas a real é que nós não estamos muito preocupados com o nome que é dado para a protuberância do disco. Isso porque o cirurgião e nós, fisioterapeutas, não temos uma maneira diferente de tratar esses dois tipos de hérnia de disco. E é assim mesmo, a gente se concentra em tratar os sintomas do paciente e tem que decidir se essa protuberância do disco é responsável por esses sintomas ou não. Aqui eu tenho duas imagens. Para analisar aqui tem que ter um olhar mais técnico, porque não é tão simples de visualizar aqui essa imagem. Mas nessa primeira está mostrando uma protusão do disco, uma protusão focal. Então a hérnia vai estar bem concentrada aqui onde a seta está indicando. Já nessa outra imagem daqui, essa é uma hérnia de base ampla, onde a setinha pequenininha ali está indicando.
Mas o fato é que essas duas coisas diferentes vão estar causando o mesmo sintoma, né, que é a da compressão. E é isso daí que você vai ver na sua prática clínica, falando assim, essa aqui é uma hérnia protusa, essa daqui é uma hérnia extrusa. Você vai perceber isso na sua prática. Cerca de 50% da população tem protusão do disco, e essas pessoas são assintomáticas. Então, a simples visualização de uma protusão no disco numa tomografia computadorizada ou ressonância magnética não necessariamente quer dizer que isso seja clinicamente significativo. Porém, um tipo de protusão que é importantíssimo é o chamado de fragmento livre ou sequestro. Não identificar isso é uma das causas mais comuns de problemas em cirurgias da coluna vertebral. E os fragmentos livres, eles são muito difíceis de diagnosticar de forma clínica. Então aqui a gente vê de novo a importância de cada coisa. Porque existem profissionais que só gostam de usar o exame clínico e acabam deixando totalmente de lado o conhecimento de imagem. E o contrário também acontece. O indivíduo só gosta de olhar imagem e não faz um bom exame clínico. Então eu acredito que, independente da área, tem que ter uma balança e usar de forma equilibrada o que está disponível do seu próprio conhecimento. O fragmento livre é a última fase de evolução de uma hérnia de disco. Esse nome é bem autoexplicativo, porque o material discal ele perde a sua continuidade com o material intervertebral e fica livre, um fragmento livre. E a ressonância magnética é o melhor exame para poder ver isso. Vamos dar uma olhada em uma imagem. Essa daqui é uma ressonância magnética, onde tem um fragmento livre, ou sequestro, se você quiser falar assim. Então, a partir do espaço de L4 e L5, o material do disco intervertebral está escorrendo de forma caudal. Ele está escorrendo para baixo. Também pode acontecer desse fragmento livre que vai ir em direção para cima, né? Em direção cranial que fala. Muito obrigado por assistir até aqui. Isso significa que meu conteúdo te ajudou de alguma forma. Então, continua acompanhando, clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não fez isso.